Olá, eu sou Ivan Barbosa, sócio-gestor do Ártica. Eu convidei hoje a Cris Monteiro, que é vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, pelo Partido Novo, para conversar conosco sobre como é que funciona o dia a dia da política, que existem de projetos na cidade. É um campo que a gente não conhece muito, só se interessa em épocas de eleição. É bom ter alguém que está lá já há 4 anos agora, quase, para nos contar um pouco aqui. Cris, muito obrigado pelo seu tempo de ter vindo aqui participar com a gente hoje. Para começar aqui, eu queria pedir para que você contasse um pouco como é que você chegou na política, né? Sua carreira não foi toda no setor público, foi a maior parte no privado. Então, se você puder contar um pouquinho como é que foi Claro. a trilha até chegar na política e a decisão de se tornar vereadora. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, Ivan. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Bom, não foi uma decisão, muito óbvia, né, eu passei mais de 30 anos no mercado financeiro, notadamente nos grandes bancos de investimentos americanos. Eu venho de uma família de baixa renda, então eu tenho aquela típica história que é muito idealizada pela sociedade, né. A pessoa que vem de uma família de baixa renda e que consegue alçar voos mais altos e, enfim, fazer com que a sua vida seja uma vida próspera. E eu, quando eu reflito sobre essa minha decisão de ter saído da iniciativa privada e ido para a política, eu não tenho uma resposta, um momento, um dia muito óbvia, né. Mas a minha reflexão me leva ao fato de que eu nunca me interessei por política. Eu era aquela típica eleitora que, no caminho das urnas, perguntava para alguém quem vai votar, entregava meu voto para alguém que eu não sei quem era e muito menos cobrava. E o país passou a viver um momento muito difícil politicamente a partir de 2013, com os escândalos do Mensalão, do Petrolão, a Lava Jato, enfim, tudo aquilo que a gente se lembra da história recente. E esse momento foi um momento em que me chamou muito a atenção sobre o que estava acontecendo, já que eu nunca me interessei por aquele assunto. E passei a ficar muito curiosa sobre aquilo. E nessa reflexão, eu me dei conta de que eu, como uma pessoa comum, que nunca me interessei por política, nunca exerci nem o meu direito, nem meu dever cívico de escolher alguém, entregar meu voto, que eu era responsável pelo que estava acontecendo com o país, porque abandonei a política e aprendi que não tem vácuo. Eh, Apesar disso tudo, enfim, comecei a ficar muito interessada. Daí para eu me envolver e virar uma política foi um outro passo muito relevante na minha vida. Eu acabei ficando de tal forma interessada, o Partido Novo, eu sou do Partido Novo, entrou na minha vida pelas redes sociais. Eles precisavam de candidatas mulheres e eu resolvi me voluntariar e pedir demissão. Eu era diretora do JP Morgan, diretora estatutária, Managing Director, que é o título que eles dão lá, para toda a América Latina e Canadá, e peço demissão e me candidato a deputada estadual, perdão, em 2018. Eu conto uma piada de que quando eu pedi demissão, eu tinha um chefe inglês, que eu falo com ele, falo: "Olha, eu quero ir embora, eu vou me candidatar", ele fala para mim assim: "Procura um psiquiatra, você precisa de um remédio urgente", né, então todo mundo fala isso. Não fui eleita em 2018, foi uma frustração muito grande para mim, mas aí tento novamente em 2020 e sou bem-sucedida e estou aqui conversando com você e com a sua audiência como vereadora da Câmara Municipal de São Paulo e muito feliz. Cris, a maioria das pessoas não tem nem muita noção de como é que funciona a máquina pública. Então, eu queria te perguntar o que está na esfera do poder municipal. Como é que é o dia a dia da Câmara? O que que um vereador faz? Que são suas atribuições no cargo? Uhum. Bom, é muito importante a sua pergunta, porque de fato isso é uma coisa não sabida, né. O vereador, como qualquer outro parlamentar, um deputado estadual, federal, o senador, eles têm a responsabilidade de legislar, ou seja, fazer leis que venham beneficiar a vida do indivíduo. Essa é uma função primária do vereador. E também de fiscalizar o poder executivo. No caso do vereador, o poder executivo é a prefeitura. Como é que é essa fiscalização? Ela pode se dar de várias formas, fiscalização de contratos, reuniões para entender o que está acontecendo com o prefeito, com os seus secretários. Do ponto de vista de responsabilidade, o executivo ele está ali
Para, de certa forma, até o nome fala, para executar, né. Uhum. Então, faz execução de obras, de faz contratação de vários serviços para a cidade. Mas tem algumas coisas que o executivo, a prefeitura, no caso, para a gente focar aqui na Câmara Municipal, que o prefeito ele não pode fazer sozinho, ele não tem um poder ilimitado. Ele precisa pedir permissão para a Câmara Municipal, por exemplo, para contratação de empréstimos. Para, por exemplo, quem acompanhou a privatização da Sabesp, teve que passar, no caso, na Lesp primeiro, depois teve que passar na Câmara Municipal, por conta do contrato da Sabesp, a Prefeitura de São Paulo, o município, ser o maior cliente da Sabesp, então teve que vir para a Câmara, reforma da Previdência, aumento da Guarda Civil e vários outros projetos que o Executivo ele simplesmente não pode fazer. Então ele precisa da Câmara dos Vereadores para aprovar esses projetos. E por que que precisa da Câmara Municipal, dos vereadores? Os vereadores são representantes dos munícipes, das pessoas que vivem na cidade. E eles, na teoria e na prática, devem saber o que que o povo quer que o vereador faça. Então, é muito importante isso quando a gente até está na escolha, né, que quando eu me referi aqui que eu não escolhia qualquer pessoa, é muito importante porque o vereador ele está lá para atender ao que o cidadão deseja. Então, quando o executivo, a prefeitura manda alguma coisa para a Câmara deveria saber, ter ouvidos para ouvir o que o cidadão quer e votar de acordo. Outra coisa importante que eu acho que é relevante, que são sobre o que que o município, por exemplo, o município tem responsabilidade sobre, a educação infantil, creches, educação infantil fundamental, né. E tem algumas coisas que, por exemplo, a prefeitura quer aumentar o número de professores. Ela tem que passar pela Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal possa, aprovar ou não, o desejo da prefeitura de aumentar. Então tem essa distinção de poderes, que é muito importante, né. A Câmara sendo independente, tendo a visão do munícipe, e a prefeitura executando, vamos dizer assim, o que precisa para fazer a vida das pessoas melhor. Em teoria, a Câmara deveria ser um órgão completamente independente do Poder Executivo, e como você está dizendo, ouvir a sua base eleitoral e expressar a vontade da base eleitoral na Câmara. Mas isso acontece na prática? Assim, os temas chegam até a Câmara, são discutidos entre os vereadores e se votam de um jeito consciente? Ou é diferente do que a gente idealiza que fosse? É, eu acho que tem uma idealização, né, um desejo de que fosse diferente. Os projetos, às vezes eles chegam muito em cima da hora, fica muito difícil de um vereador e da sua equipe, porque o vereador tem uma equipe que o ajuda a ler os projetos, a aconselhá-lo, a fazê-lo pensar, né. Então muitas coisas preciso muito da minha equipe, do meu gabinete, e às vezes acontecem de coisas chegarem lá muito em cima da hora e fica muito difícil de você até justificar o seu voto, né. É uma dinâmica que acontece ali. Eu gostaria que fosse um pouco diferente, eu gostaria que a gente tivesse sempre mais tempo para revisar projetos, principalmente aqueles mais relevantes. A gente teve discussão e votação de plano diretor, que faz alteração, né, do que a gente pode ter na cidade, como a cidade vai crescer, a lei de zoneamento, mesmo reforma da previdência, que impacta muitos funcionários públicos. Então, tem coisas que no meu mundo ideal, vamos dizer assim, no meu mundo de princesa, eu gostaria que tivéssemos mais tempo, que os vereadores, todos eles, tivessem tempo de fazer avaliação e fazer um voto que de fato possa refletir o que acontece na cabeça das pessoas. Uma coisa que é relevante colocar é que os determinados projetos, a Câmara organiza o que a gente chama de audiências públicas. Uhum. Então, isso é uma forma de que as pessoas possam expressar o seu pensamento diante dos vereadores, para que o desejo deles esteja muito claro. Então, vamos supor que a gente vai fazer, mesmo vamos lá, né, o plano diretor, a Câmara organizou inúmeras audiências públicas, onde as pessoas podiam ir lá, tanto indivíduos como associações de bairros, associações da sociedade civil, que vão lá e expressam a sua visão. E os vereadores têm a obrigação de estar ali ouvindo e aquilo componha o voto deles. E as audiências públicas elas ocorrem, obviamente
Todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida. Uhum. É muito difícil você ir até a Câmara Municipal às 11 horas da manhã expressar a sua visão sobre o plano diretor, que é uma maçaroca desse tamanho, para você ter então, tem uma complexidade muito grande na votação e da forma como os vereadores, fazem seu voto. E hoje, quais são as grandes questões que são discutidas na Câmara de São Paulo? Os principais problemas da cidade? A gente sabe de alguns que nunca são resolvidos, todo mundo tem uma reclamação, né? Mas o que está em pauta hoje que são as maiores preocupações? Então, existe uma houve uma pesquisa quando eu fui candidata em 2020, que foi muito publicada na imprensa, que na época da eleição a imprensa faz muita pesquisa e faz muita informação. E teve um dado de que do ano 2000 até 2020, 60% dos projetos que passaram pela Câmara dos Vereadores de São Paulo foram alterações de nomes de ruas, de praças e inclusão de datas celebrativas no calendário oficial da cidade. Então, é um número chocante, porque a cidade, como todos nós sabemos, que aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, sabem que há muitos problemas para serem resolvidos e que reside dentro do vereador poder legislar e mudar, né, fazer coisas que possam alterar e melhorar a vida da cidade e das pessoas. É importante eu dizer aqui que muitas ruas, existem muitos lugares na periferia que as pessoas moram e elas não têm um endereço, a rua não tem nome, a casa não tem número. Então essa pessoa que vive naquele lugar, ela não pode botar um endereço no seu currículo quando ela está procurando um emprego, não consegue receber um pacote. Então há sim uma necessidade de que o poder público cuide disso e nomeie aquela rua, ponha um número naquela casa, para que as pessoas possam ter uma vida cidadã, uma vida plena. Então, há uma necessidade, eu não estou aqui tirando, a necessidade de que a gente faça isso, só Uhum. que a gente ter 60% dos projetos nessa direção, eu acho que a gente pode repensar muito como é feito. Então tem muitas discussões, né, tem projetos isso é importante até explicar. Na Câmara Municipal, as votações, você tem os projetos que vêm do executivo, para que os vereadores apreciem o voto, e tem os próprios projetos dos vereadores, Uhum. né. Então quando, por exemplo, o vereador quer incluir uma data no calendário municipal, ele tem que escrever um projeto, aquilo é submetido ao plenário da Câmara, é votado, aprovado ou não. Então os próprios vereadores estão ali, enfim, pensando nos seus projetos. As discussões que acontecem nesse ano, principalmente eu acho que os últimos 2 anos, foi muito dominado pelos projetos do executivo. Acho que o prefeito atual mandou muita coisa para serem discutidas, lá, eh, vou repetir, mas notadamente, tanto a privatização da Sabesp, quanto a plano diretor, lei de zoneamento, isso foram assuntos que foram gastaram necessariamente, absolutamente, não estou aqui dizendo que não deveriam ter gasto esse tempo todo, mas que consumiram bastante tempo dos vereadores, né, enquanto que os projetos dos vereadores estavam mais voltados para essas pautas, eh, vamos dizer assim, não sei se menos relevantes, né, importantes, mas talvez não estão cuidando exatamente daquilo que a gente precisa cuidar. Sim, a questão do nome de rua, eu entendo que não nem custe muita discussão, é simplesmente um ato administrativo de ir lá e resolver o problema. Mas eu entendo que as grandes atribuições da prefeitura e da Câmara Municipal é cuidar de educação básica, saúde básica e segurança pública. Nesses temas grandes, o que que são os maiores problemas da cidade e que são as alternativas que são discutidas hoje? Então, vamos lá, vamos falar de saúde. Eu fui, por exemplo, na semana passada, falar com uma pessoa que tem uma empresa de, hã, biquínis, ele faz biquínis e vende. E falei com as costureiras. Quando eu converso com elas, o maior questão que vem é a questão da saúde. Então uma fala assim: "Ah, eu estou há 8 meses para fazer um exame de endoscopia, eu tenho um problema no estômago e eu não consigo fazer endoscopia. Ah, eu estou há quase um ano esperando um exame para fazer o exame cardiológico e eu não consigo". Então, a saúde para a população de mais baixa renda é a principal, pelo que eu tenho ouvido, né, nas minhas andanças, é o principal problema. Então, a gente tem um problema sério, principalmente com a marcação de exames. E tem uma coisa que é chamada um prontuário, digital. Por exemplo, se a pessoa ela vai numa UBS hoje e
tem uma consulta com o médico, mas daqui a 20 dias ela vai na UBS próximo da onde ela trabalha, porque é mais conveniente para ela, o que está aqui nessa primeira UBS, não está lá na segunda UBS, no posto de saúde que ela vai. Não existe uma comunicação, não existe um prontuário eletrônico onde o médico que está atendendo aqui possa ver: "Ah, ela foi lá 15 dias atrás, é isso que está acontecendo, esses são os sintomas, é dessa forma que a gente vai fazer". E obviamente o atraso nos exames é uma questão, muito, muito relevante, porque as pessoas, eu acho que cada um de nós aqui, você precisa de fazer um exame, você tem o seu seguro-saúde privado, você marca o Uhum. exame, em 2, 3 dias você está fazendo o seu exame. Existe um grupo enorme de pessoas que não está conseguindo fazer isso. Então a gente precisa botar mais médicos, a gente precisa disponibilizar tecnologicamente, fazer com que essa fila ande, para que essas pessoas tenham acesso. Então saúde, se no meu mundo de princesa, né, a primeira coisa que eu faria era ter mais uso de tecnologia, né, ainda é muito papel, é muita burocracia envolvida, muita gente desassistida. Na educação, por exemplo, a gente perdeu muitas posições no município, e quando eu converso com o secretário de saúde, obviamente a Covid teve um impacto enorme, não só no município de São Paulo, mas de uma forma geral. As crianças ficaram com as escolas fechadas, não foram às aulas, e a gente perdeu muita posição. Uma das coisas, eu falo aqui uma ou outra coisa de cada uma dessas responsabilidades da prefeitura. Eu gostaria muito de ver mais avaliações, mais frequentes para os alunos. Então, por exemplo, se nesse mês o aluno tem que aprender fração, sei lá, é é importante que o professor esteja na sala de aula, o aluno esteja na sala de aula e que esse conteúdo pedagógico esteja sendo passado para o aluno. No final daquele mês, que aquela matéria foi cumprida, a gente deveria imediatamente fazer um teste com aquelas crianças e ver se elas aprenderam a matéria que está sendo dada no mês. A criança que não aprendeu, e vão ter muitas, porque a gente tem uma população de baixa renda, que não se alimenta, sofre de violência, aquelas crianças vão ter que fazer reforço. As que passaram vão para o próximo passo e aquelas ali vão fazendo um catch-up, né? Vão chegando mais perto. Hoje em dia essas avaliações elas são muito distantes uma da outra, então quando você vai fazer uma avaliação, a criança que não aprendeu fração, por exemplo, aqui, ela não vai aprender a próxima matéria mais adiante, 6 meses depois. As avaliações frequentes, elas permitem você capturar a criança ou o grupo de crianças que não aprendeu. Isso não acontece. Eu gostaria muito de ver avaliações mais frequentes na educação. Por exemplo, segurança. Porque a gente tem a responsabilidade primária da segurança reside com o Estado. O município tem uma função muito importante secundária, mas tem uma função. Então a gente está vendo, todo mundo aí tem a história de um celular roubado, eu tenho falado com muitas pessoas, casas sendo invadidas, quer dizer, é um problema sério a questão da segurança na cidade. Houve um aumento das guardas municipais, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais uso de tecnologia. Mais tecnologia, mais investimentos em treinamento para esses guardas, e uma comunicação maior entre as guardas civis metropolitanas a Guarda Civil Metropolitana, perdão, que é função do município, e a Polícia Militar e Polícia Civil, que tem um trabalho em conjunto, uma comunicação maior entre elas, para que possam fazer ações em conjunto. E a gente vê isso um pouco aqui, um pouco ali, mas isso tinha que ser rotina, não pode ser um caso aqui, outro lá. Tem muita coisa para se resolver, Ivan. É, até vou pegar o exemplo da saúde, porque isso que você está falando de ter um sistema que integre dados das diversas UBS, é uma tecnologia que já existe há 10, 20 anos no setor privado. E São Paulo é uma cidade grande, uma cidade rica, não deveria ser um investimento, fora do escopo da cidade, né, fora do alcance da cidade, ir lá e simplesmente resolver. O que que impede essas coisas que são quase óbvias, você falando aqui, integrar os dados das UBSs? Por que a prefeitura não desenvolve um sistema ou aluga o sistema de alguém que já tem, né? O que 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 faz trava isso, né. essa solução? Eh, eu acho que tem 2 coisas. Uma tem uma questão de burocracia. Parece quando eu falo isso, eu falo assim: "Nossa, mas acaba com a burocracia". Existe todo um sistema muito embrenhado, muito caótico, né, ali, que opera embaixo do executivo. E eu vou arriscar, não é nem arriscar, existe uma falta de vontade política.
né, porque dinheiro tem, recurso tem. A prefeitura tem um orçamento de 112 bilhões de reais por ano. É uma parte relevante, mais de 15 bilhões são na saúde, por exemplo. Então temos recursos. Se não tiver recursos, a gente poderia desalocar recursos de outras áreas e trazer para o que é relevante, para o que é prioritário para a cidade, que é saúde. Saúde, educação e segurança, que foram os pontos que você trouxe. Se tiver que, tirar dinheiro de algumas secretarias, é que é muito complicado. Você fala assim: "Ah, vamos tirar recurso da secretaria de, sei lá, vou chutar, de cultura, de turismo". É uma chiadeira danada, sabe, tem todo um movimento. Mas se a gente puder, eu se fosse de novo, né, o mundo é meu, eu colocaria todos os meus esforços nessas 3 áreas fundamentais, porque a gente vai poder, de fato, fazer uso de cultura. Claro que a gente não pode parar o mundo, né, e parar de ter cultura e de ter turismo, mas se a gente e eu não estou aqui propondo, mas eu estou falando o seguinte: a gente precisa talvez, se fosse o caso de recursos terem que tirar de algumas secretarias, de outros lugares, que tire, para que a gente possa, mas não é o caso, né, dinheiro tem. Eu acho que falta vontade política, falta aquela pessoa que fala assim: "Eu vou cuidar e resolver desse assunto que é relevante, prioritário para a sociedade". E o esquema, o caos que existe, né, ali submergido, que impede que as pessoas façam que os enfim, que os mandatários não, perdão, que os prefeitos e seus secretários executem seu trabalho. E no Congresso Nacional, que a gente acompanha mais por jornal e tudo mais, existe uma dinâmica de bancadas de cada um dos partidos, e geralmente os partidos criam ligações entre si, é assim que eles constituem maioria para conseguir fazer alguma coisa andar. E você está na Câmara de São Paulo, entendo que você é a única vereadora do Novo lá. O Novo é um partido pequeno, então imagino que você é a bancada de uma pessoa só na Câmara. Como é que é a sua ação lá? Você consegue fazer alguma coisa? Você conseguiu aprovar projetos? Como é que é a interlocução com as diferentes bancadas que existem lá hoje? Uhum. É, eu sou uma pessoa, a única vereadora do Novo, sou a líder de mim mesma, porque tenho líder da bancada, né, sou a única pessoa. E eu tenho muito orgulho do mandato que eu fiz até agora, Ivan. E eu aprovei várias leis, eu aprovei uma lei logo com 5 meses de mandato de prevenção ao abandono e evasão escolar, que está em mais de 100 municípios do Brasil inteiro. Eu sou autora da lei Não Se Cale, que protege as mulheres nos bares, casas noturnas, casas de show, contra o assédio sexual. As mulheres vão no banheiro, tem lá um papel dando orientações para ela. Eu sou autora dessa lei. Eu sou autora de uma lei chamada Naming Right, que permite que a iniciativa privada possa colocar o seu nome em espaços públicos e pague a prefeitura para fazer uso desse espaço, fazendo com que a prefeitura possa arrecadar mais recursos sem aumento de impostos. Ou seja, eu consegui, sou autora de uma lei de dados abertos, até um pouco do que você está falando né, da burocracia, que permite que a prefeitura possa gerir os seus contratos usando blockchain, que é uma coisa absolutamente inovadora, ninguém fala disso. Ou seja, eu, apesar de ser uma pessoa só, eu consegui fazer muitas coisas e tenho vários outros projetos muito importantes protocolados que estão tramitando na Câmara. Eu sou percebida pelos meus colegas e pelos secretários e pelo próprio prefeito como uma pessoa, eu sou independente. O que significa isso? Eu voto naquilo que eu acredito que é bom para a cidade. Então eu já votei muito com o governo e já votei muito contra o governo, nos projetos que vêm da prefeitura. E eu me sinto muito confortável fazendo isso, porque essa a minha independência me permite que eu possa fazer avaliação junto com o meu gabinete, fazendo contato com quem eu preciso fazer para entender tecnicamente do que é necessário e fazer o meu voto independente. Então não devo nada a ninguém, e faço isso e gosto muito de estar nesse lugar, né. Então, os próprios secretários, quando eu discuto o projeto com eles, eles reconhecem, o tipo de pessoa que eu sou e o que eu trago. A minha iniciativa na iniciativa privada, minha iniciativa não, minha vida na iniciativa privada, ela me deu um suporte, me deu, todo um cabedal para que eu possa gerir e junto com os outros vereadores, tenho interlocução com eles, converso sobre meus projetos com eles e os convenço de que os projetos são bons para a cidade. Tanto é que vários dos meus projetos passaram em primeiro plenário, em segundo, primeira votação, segunda votação, convenci o prefeito de que era bom, o prefeito sancionou e virou lei. É uma questão de você se mostrar técnica. Eu não faço nada, porque eu acho. Os meus projetos são feitos
mais de 80% deles em dados, baseados em dados e evidência, porque veio para mim um estudo, eu estudo para mim do INSPER, de que evasão escolar custava para o país, então fiz um projeto de evasão escolar, naming rights, a gente sabe que os recursos são imensos que a iniciativa privada pode pagar, enfim, eu procuro muito me basear em dados para que os projetos sejam fáceis de serem passados. Então eu tenho uma interlocução, tenho um bom trânsito com a oposição inclusive, obviamente eles votam muito contrário aos meus projetos, ideologicamente eu não os convenço, ok, faz parte do processo democrático, eu também não voto em muitas coisas que eu não acredito, então quanto a isso está tudo bem. Mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz até agora sendo independente e sendo a única do Novo. E quais são as suas frustrações? Os projetos que você tentou levar adiante foram barrados por qualquer motivo, coisas que você gostaria de fazer no futuro? A minha maior frustração é um projeto que eu tenho de escola charter, que é, né, primeiro é um modelo ele tem várias nuances e tem vários formatos, dependendo do lugar que você está, mas é basicamente você ter a iniciativa privada fazendo a gestão da escola pública. E eu escutei até a nossa candidata do Novo a prefeita, a Marina Helena, explicando sobre isso, a pessoa pergunta assim: "Ah, você é a favor da privatização da escola?" E eu vou falar aqui para todo mundo, isso não é privatização. Quando você privatiza, por exemplo, privatizamos a estrada, a Dutra, eu usei muito a Dutra, e não pagava pedágio. Uma vez que ela foi concedida, tem a concessionária cobra. Então não vai ter cobrança com escola chácara, a escola continua pública, gratuita. Gestão privada, traz a iniciativa privada, uma organização sem fins lucrativos, a fundação do Bandeirantes, isso já acontece na saúde, inclusive, com Einstein gerindo o Hemimoimirim, o hospital, Sírio-Libanês gerindo, fazendo a gestão do Hospital Pediátrico Menino Jesus, enfim, já acontece na saúde. Já acontece na educação com as creches, as organizações sociais estão gerindo creches. Eu quero trazer isso para a escola fundamental 1 e 2. Traz as iniciativa privada a fazer gestão. E, não passa, isso está sendo obstruído, é uma frustração muito grande, respondendo à sua pergunta, pela o pessoal com ideologia mais à esquerda, porque eles acreditam que trazer iniciativa privada, os ameaça. Então, que os professores vão ser demitidos, que eles falam que é privatização e não é, já expliquei aqui que não é. Então eu tenho uma pressão muito grande e esse projeto ele continua sendo obstruído sistematicamente pela esquerda ideológica. E é uma pena, porque é um modelo que já se provou benéfico para os alunos, para o desempenho dos alunos e melhora a qualidade. A gente tem isso nos Estados Unidos, nos lugares onde tem maior população latina de pessoas negras. A gente tem isso em Minas Gerais, em escolas da periferia de Belo Horizonte. A gente tem isso no Chile, na Colômbia. A gente tem isso em UK, na Inglaterra. E está se provando benéfico para as crianças e para a sociedade. Essa é uma frustração, uma delas, né? Imensa que eu tenho. Mas eu não desisto. Se eu for reeleita, eu vou trazer esse projeto à tona. Eu vou brigar. Cris, a gente tem lido nos jornais, acompanhado na imprensa, a atuação que eu imagino que não é recente, mas o assunto, pelo menos para mim aqui, se tornou meu conhecimento recentemente, de que o crime organizado tem participado da gestão pública de São Paulo. Como é que isso aconteceu? É verdade que isso existe ou não? Qual que é o impacto que eles têm? Bom, existem muitas investigações, essas informações é pública, as pessoas abrem os jornais e estão vendo aí o envolvimento do crime organizado na política em geral, né. No interior de São Paulo, não vou lembrar agora a cidade, mas 2 vereadores foram presos numa máfia de contratos de transporte. Então, parece que é fato, né, a gente tem investigações ocorrendo, e como eu disse antes, os jornais estão denunciando o envolvimento do crime organizado, e eu acho que o crime organizado, assim como outros setores da sociedade, se é que a gente pode falar que o crime é um setor da sociedade, né, ele entendeu que a política tem um impacto e existe um vácuo. Quando a gente se afasta da política, esse vácuo ele é ocupado. Então, o crime organizado tem muito dinheiro de lavagem, e ele consegue, investir em pessoas que querem cumprir esse papel como mandatários, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Consegue um candidato, dá o dinheiro para ele fazer campanha, ele é eleito e ali ele vai fazer todo a movimentação necessária para que o crime consiga
contratos, seja o vereador pode estar diretamente envolvido com o contrato. A gente aqui em São Paulo teve muitas denúncias sobre empresas de transporte, aquela Transwolf e a UpBus ou UpBus. Quer dizer, tá aí, tem investigações correndo, né? Vamos ver o que que essas investigações, elas, como elas são concluídas. Mas a impressão que nos dá, quando a gente lê isso, é que de fato isso está acontecendo. É dito que existem muitos políticos eleitos envolvidos com crime organizado. Para eles serem eleitos, eles têm que estar recebendo dinheiro para suas campanhas. Eh, como que isso aconteceu? Insisto, o distanciamento da sociedade civil, né, que não se envolve na política, que acha que a política é um lugar execrável. Eu acho que a política, como tudo, existem e tem muitas coisas, desagradáveis, né, muito ruins, mas existe a boa política. Eu vou aqui até sem modéstia nenhuma falar, eu sou uma pessoa que estou lá, estou entregando meu tempo, não preciso estar lá, não tenho ganhos financeiros nenhum por estar lá, eu ganhava muito mais onde eu estava antes do que hoje, e estou lá porque acho um propósito e quero contribuir. Então existe sim uma forma de fazer a política de forma que eu consideraria adequada. Agora, quando a gente se afasta, existem, esses setores da sociedade, né, de novo, o crime organizado, esse Uhum. setor da sociedade, né, que acaba ocupando espaço. Esse é um ponto que eu acho super relevante. Para pessoa honesta e bem intencionada, geralmente é melhor ficar no setor privado, né, tanto por questão de conforto, quanto por questão de sucesso na carreira pessoal. E, como você disse, não alguém vai estar lá, né, se não forem os bons, serão os maus. Exato. E eu acho que essa estética toda da política, que tem muita coisa ruim, muita coisa feia, acaba afastando as pessoas. Mas assumindo que alguém que não tem nenhum envolvimento com política hoje, uma pessoa honesta, bem intencionada do setor privado lá, que não conhece ninguém em especial, não tem nem conhecimento dos problemas, o que é possível fazer? Se Uhum. alguém que queira contribuir para a cidade, o que a pessoa pode, de fato, agir para fazer alguma diferença? Uhum. Eu acho que quando a gente fala de política, a gente imediatamente vai para os políticos e vai para essa arena das casas parlamentares, das câmaras, do Congresso Nacional. Há formas de você, como um indivíduo, se envolver politicamente na vida da cidade. Então, por exemplo, eu tenho muita ligação com as associações de bairro. E quando eu converso com eles, existe pouco engajamento da sociedade civil, dos moradores do entorno da associação, envolvidos com a associação de bairro. E essas associações de bairros, elas aprenderam, e são muitas delas são muito fortes, a fazer o seu lobby, o lobby do bem, com os vereadores. Precisam de reformas de praça. Agora mesmo a gente viu com a votação de uma revisão do plano diretor, as associações de bairros todas se uniram e conseguiram, através de uma pressão muito grande, fazer com que o prefeito vetasse uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, é a sociedade civil reunida com força, ela consegue fazer coisa. A gente viu as demonstrações de 2013 com a passagem, o presidente Lula tinha quase 80% de aprovação e caiu para 30 em 2, 3 semanas. Ou seja, você pode se envolver com política sem ser político, através das associações de bairro, você pode, tem as conselhos participativos, e as pessoas não têm o interesse de fazer isso. A gente nos Estados Unidos, né, as pessoas elas entenderam que a vida em comunidade transforma o seu entorno. Aqui, você para conseguir eu, por exemplo, tenho uma faço parte de uma associação de moradores, e nem todo mundo ali naquela rua que eu faço parte contribui. E é um valor irrisório. Eu moro no Alto de Pinheiros, são pessoas que poderiam contribuir com R$ 50, R$ 25 mensalmente, e não contribuem. Então, o envolvimento na política, ela não precisa ser necessariamente você virar político, mas pode ser através da sua participação na associação de bairros, através buscando a sua subprefeitura e procurando entender, existem conselhos participativos, as discussões dos orçamentos das subprefeituras são discutidos, é público. Dá trabalho? Dá trabalho, mas, como eu digo, casamento dá trabalho, criar filho dá trabalho, ser vizinho, né, viver no seu condomínio dá trabalho, tudo dá trabalho na vida. E a gente, pode escolher um pouquinho mais de trabalho e Sim. contribuir. Agora, por exemplo, a gente está no meio da campanha política.
Se envolva numa campanha política. Escolha um vereador, que você acha que te representa e venha contribuir. Pode ver várias contribuições. Tem trabalho voluntário, você pode falar daquela pessoa, para sua família, para os seus vizinhos. Enfim, é uma forma de participação ativa politicamente. Então, vamos não devemos confundir que participação política necessariamente envolve que você vá deixar o seu trabalho na empresa que você está, no banco, no seu empreendimento, né, você é empreendedor e virar um político. Existem inúmeras formas de participação política e que são, de certa forma, mais leves do que você virar um político e estar lá naquela seara. Aproveitando que agora a gente está em época de eleição, a gente participa da campanha só como consumidor do conteúdo. Mas como é que é o seu lado? Como é que se organiza uma campanha política? Qual que é o processo nos bastidores e qual que é a rota até chegar lá, né, É. assumir um cargo eletivo? Bom, as campanhas políticas mudaram muito nos últimos, 10, 15 anos com as redes sociais, né. Então, eu, por exemplo, na minha campanha, eu tenho uma rede soci tenho várias redes sociais, onde eu me coloco ali, eu dou minha opinião sobre o que está acontecendo, eu falo dos meus projetos, eu me apresento para o eleitor. O eleitor pode acessar minhas redes sociais e saber quem eu sou. Essa é uma nova forma de fazer política. Antigamente, eram mais a televisão ainda existe, né, está lá, mas cada vez menos relevante, a gente está vendo mais e mais políticos fazendo campanhas através das redes sociais. Eu não sou diferente, isso está acontecendo. Mais próximo das eleições, a gente vai ver, e eu também vou fazer uso disso, bandeiras para as pessoas poderem ver a sua imagem, ainda existe a distribuição de santinhos. Eu torço para o dia que isso não precise mais ser feito, né, mas se você está no jogo, você tem que fazer usar, né, é um jogo de futebol, você não pode falar assim: "Ah, não quero a bola", né, tem que ir lá, tem que jogar o jogo. A gente tem pessoas trabalhando, né, produzindo vídeos, produzindo conteúdos, tem pessoas organizando, no caso, a minha agenda para que eu possa estar aqui fazendo esse podcast, para que eu possa estar na casa das pessoas falando com elas. Então as campanhas políticas hoje, elas eu acho que estão dominadas 70% ou entre 70% em rede social. É uma forma fácil do indivíduo conhecer o parlamentar e saber do que ele propõe e conhecê-lo mais. Mas existe muito ainda mais no meu caso, o voto offline, que é aquela pessoa que eu quero falar com ela, quero que ela me conheça, quero que ela me escute, eu quero que ela saiba do que eu sou feita. E essas eleições municipais agora estão muito acaloradas por causa dos candidatos à prefeitura, que é um pouco mais midiático do que costumava ser. Na sua visão, quem que é o bom candidato? Quem que você vai apoiar? É comum que os vereadores participem da campanha do prefeito. Quem que você apoia hoje? O meu apoio é para a melhor candidata que está aí, que se chama Marina Helena. Marina Helena é uma mulher espetacular, extraordinária, muito inteligente, muito informada, mãe de 2 filhos, está amamentando um bebê agora, enquanto está fazendo campanha. Trabalhou na iniciativa privada, ela é economista formada, trabalhou no governo junto com o Paulo Guedes na Secretaria de Desestatização, conhece a máquina, é uma mulher que vale a pena muito, vocês que estão me ouvindo aqui, vão conhecer a Marina Helena, vocês vão ficar agora vai ser chamada para os debates, mas em alguns debates ela foi, impedida de ir, né, mas quando ela vai aos debates, ela se coloca, as pessoas a conhecem, veem a diferença da qualidade das propostas, da qualidade do ser humano que é a Marina Helena. Então, ela tem o meu apoio irrestrito. Minha candidata é a Marina Helena e eu espero que as pessoas conheçam mais ela e que as chances dela aumentem para que ela possa, enfim, até virar prefeita da cidade de São Paulo. Legal. Nossa conversa aqui é curta, a gente vai conseguir falar sobre muito pouca coisa, mas para as pessoas que queiram conhecer mais das propostas que você tem, das propostas da Marina, como é que elas podem fazer para fazer sua diligência pessoal ali e ver se tem algum alinhamento com vocês? Tá bom. Bom, vocês podem me conhecer pelas redes sociais, @CrisMonteiroSP. Ali você vai achar o meu Facebook, meu Instagram, o Twitter não mais, né, foi fechado, mas enfim, principalmente agora então, o Facebook e o Instagram, também tem um canal no YouTube. Essa é uma forma de você me conhecer. Você pode também falar comigo pelo meu WhatsApp, que é 011 975515638. Aí nesse WhatsApp eu recebo queixas dos munícipes, mas também converso com eles. Então tem várias formas de me conhecer, eu posso enviar para você, eu tenho uma caixinha com os meus materiais que eu posso passar para você, é uma caixinha
muito bonitinha, que eu mando direto para sua casa, só mandar o meu endereço pelo meu WhatsApp, pela minha rede social, você pode mandar pelo direct, né, falar: "Eu quero a sua caixinha com seu material, tá aqui". E tem várias formas das pessoas me conhecerem e terem acesso a mim. Legal, Cris. Nós vamos colocar essas informações que a Cris falou, do site, do WhatsApp, para quem quiser entrar em contato com ela. Cris, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a agenda é apertada durante a campanha, mas foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Prazer foi todo meu, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, foi muito bom falar com você e com a sua audiência. Obrigado, Cris. Até mais, Obrigada. pessoal. Tchau, pessoal.